Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cervejeira. O meu nome é João, este é o Zé. Alô, olha, antes de mais nada, só quero dizer que, ao contrário de ti, que eu estou a olhar para a tua cara e estou a ver que esta minha suspeita se vai confirmar, eu amo o grande irmão. Mas o grande irmão, eu também. Não sei se é verdade. É assim, é tudo verdade. Eu acho que tu és um espião que foi aqui colocado Eu contra a minha não, pessoa. Eu não. Não sei se foi desde que nasceste, eu acho que foram já os teus pais que planearam ter-te, não é? Para tu te introduzires na minha vida e agora andas a espiar aquilo que eu faço. Para ver se eu realmente amo o grande irmão ou não. E eu digo já que sim, eu amo o grande irmão. Eu também. Eu não sou espião. Acho que isto não é algo que um espião diria, mas eu não sou espião, nunca na vida. Sou um cidadão inocente. Não sei se é Que bem ama o assim. grande irmão. Sou um prol. Mas pronto. Este episódio vai ser sobre o livro 1984, de Orwell. É assim que se diz? George Orwell, sim. George Orwell. É um episódio um bocadinho diferente. Vai estar cheio de spoilers, como é óbvio, porque é sobre o livro. Depois Ou nós... seja, é que se não leram e querem ler, não ouçam isto. Quer dizer, Exatamente. ouçam, mas depois façam de conta, vai tudo para o buraco da memória. Exato. Então, voltem cá mais tarde. Mandei o também. episódio para o buraco da memória quando acabarem de Exato. ouvir, se quiserem ler. Se não perceberam, vão perceber. E é isso. Então... e este tipo de episódio vai voltar a acontecer. Vamos fazer isto uma vez por mês ou assim. Mais ou menos. Com livro, filme, se há uma coisa. Alguma espécie de obra de arte com Exato. enredo que nós possamos explorar os seus temas e as suas ideias. Exatamente. Então é assim. 1984. Este é um livro que foi escrito, não sei em que ano, devia ter visto Eu antes. por acaso também não sei. Foi no início dos anos 40, porque o George Orwell, quando ele escreveu este livro, ele morreu um ano ou dois depois e ele morreu durante mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial ou pouco depois. Por isso foi na primeira metade dos anos 40 que o livro foi escrito. 1949. Que foi publicado, sim. Mas Por o isso livro foi escrito antes, exato. ele escreveu, acho eu que na primeira metade dos anos 40. Ou então na segunda metade, a meio dos anos 40, mais ou menos. 46, 47, aí à volta. É hoje nos anos 40, é o que interessa. Eu estou a dizer isto que eu sei que ele escreveu o livro depois de ser rejeitado, porque ele apresentou-se ao serviço para combater os nazis na Segunda Guerra Mundial e foi rejeitado devido a problemas de saúde e a lesões que ele já tinha. Acho que eram respiratórias, parece-me que ele também já tinha, acho que sofrido tuberculose, porque ele serviu na polícia das companhias comerciais que estavam das companhias das Índias. Sim. Que estavam eu acho que ele esteve no Bangladesh, se não estou a erro. Agora também já não me recordo muito bem. Não é? Como já sabe, a nossa podcast nunca é propriamente baseada em afirmações refletidas e bem fundamentadas. São tudo opiniões assim um bocadinho ao calhas. Tudo em mas cima do joelho. O que importa é que estão E é um cá. daqueles joelhos que tu dás assim um mau jeito e ele desloca-se para o lado. Nem sequer é um joelho assim muito direitinho, muito certinho. O que interessa é que é um joelho. Mas já me perdi. O livro segue a história de Winston Winston Smith, que é um trabalhador do Ministério da Verdade. Pronto, está a vários ministérios, já falamos deles também. E tens de dizer que ele é um membro do partido. É um membro do partido. Agora só para dar uma descrição, quer dizer, Classe média. no mundo do livro 1984, neste caso no país ou na superpotência que é considerada a Oceania, a qual pertence o Reino Unido e a Irlanda e o Sul da África, a Austrália, as Américas todas, ou seja, que praticamente todos os países que falam inglês e a América do Sul, mesmo na África do Sul, naquela zona do Sul da África há muitos sítios onde se fala inglês, não todos, mas muitos deles falam inglês, em que cerca de 10%, só 10% da população, que é aquilo que eles chamam classe média, que são os membros do partido, o resto são o proletariado, os proles, é assim que lhes chamam, não sei, porque há que afirmar isto, que tu leste o livro em português, não? Eu li o livro em inglês e já foi há algum tempo, por isso, se calhar algumas das minhas memórias do livro poderão não estar muito corretas ou estar em desacordo com aquilo que tu leste, por causa de teres lido em português e eu em inglês. Por isso é natural que eu mencione algumas expressões em inglês, enquanto que tu vais saber delas, vais conhecê-las em português, a sua tradução para português. Mas como eu estava a dizer, 10% das pessoas pertencem ao partido e perfazem a classe média, 90%
é o proletariado, e depois há uma pequena É elite, que são os membros do Conselho Alto, ou já não me lembro como é que é a expressão, do partido, que são a verdadeira liderança. Isto depois tem aqui vou fazer umas apreciações filosóficas e de certa forma análogas, quer a outros pensadores, quer a outros escritores, filósofos, e à realidade em que nós vivemos, mas isso fica lá para o fim. Primeiro vamos relatar a história propriamente dita, e as minhas impressões e as tuas acerca dela. Então ele trabalha no Ministério da Verdade, que é o ministério responsável, digamos, pela verdade. E é, só que pela verdade. É a verdade, sim. Só que não é a verdade, é a verdade do partido. Exato. Que, ao fim e ao cabo, acaba por se tornar a verdade. Pronto, trabalha no Ministério da Verdade, o que é que mais ele faz? Pois, ele acaba por... Mas espera aí. O que ele faz, sim, essencialmente, o que ele faz é pegar em artigos de jornal antigos, sim, não é? E quando uma afirmação do partido, quando uma vontade do partido deseja modificar a verdade, ou seja, modificar o passado, essencialmente, não é? O que ele faz é realterar destrói ou manda destruir, ele mete no buraco, no tubo que vai parar ao buraco da memória o artigo antigo, e a versão reescrita de acordo com os paradigmas do partido volta em circulação. Muitas das vezes isto acontecia com os jornais antigos que já não estavam em circulação, eles simplesmente destruíam todos os jornais que existiam arquivados com algum relato, alguma verdade, alguma afirmação que o partido de repente achou que já não devia de ser verdade, e eram substituídos por versões idênticas desse jornal, ou seja, versões dessa edição antiga, desse livro, desse jornal, do que quer que fosse, mas reeditadas. E se fores a ver, na realidade, o que é o passado? O que é uma verdade do passado? Pois, não sabemos, só sabemos o que está escrito. Tu sabes o que está escrito, sabes o que te lembras. Sim. Não é? Se tu e mesmo assim alterares todos os registros e evidências que estão escritas, ou de certa forma existem em formato físico, e quando tiveres uma população de tal forma condicionada a acreditar naquilo que o partido diz, tu, na realidade, alteraste o passado. Porque uma pessoa pode dizer, não, mas o que aconteceu foi o que aconteceu. Mas será que o que aconteceu se ninguém se lembrar que isso aconteceu? Na realidade não aconteceu, não é? Como é aquilo que é descrito neste livro. E só para um pequeno mais à parte, em relação a isto acontecia. Que é o que muitas pessoas não sabem, que aquilo o que está descrito no 1984, que as pessoas tendem a pensar como sendo puramente ficção científica, não é verdade. Isto acontecia na União Soviética. Até há uma fotografia muito célebre do Stalin. Eu já não me lembro, aquilo é nas margens do rio, no rio que passa por Moscou, parece-me, que agora não me lembro do nome do rio. Não sei qual é. Eles estão a fazer uma vistoria em relação a alguma obra pública, alguma construção, ou algum navio, assim, qualquer coisa, já não me lembro. Em que tu vês o Stalin, acompanhado de uns oficiais do partido e de uns líderes militares, de um general ou qualquer. Um desses generais foi executado. Foi enviado para as gulags e morreu. Ou foi mesmo executado. Agora já não sei propriamente. Existem fotografias em que a imagem desse general foi retirada. Depois a Photoshop, como se ele nunca tivesse existido. Porque só a própria afirmação de que o Stalin teve no seu círculo próximo um gajo que ele considerava um amigo e um membro leal do partido, que depois foi acusado de traição, de certa forma enfraqueceu. Não é só que o enfraquecia. Enfraquecia a ideia de que um governo soviético, que é um governo que está a trabalhar, um governo soviético, neste caso um governo comunista, que neste caso estava a trabalhar para uma utopia, não é? Que era um governo a favor do bem comum, como é que um governo desses, e que é um governo infalível, atenção, porque isto aqui não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com estados totalitários, que são sempre infalíveis. Como é que um governo desses pode ter tido no seu seio próximo, especialmente do seu líder, não é? Que era o maior servo do povo, digo isto entre aspas, que vocês não os podem ver, só os podem ouvir, daí eu os tenho mencionado. Como é que este líder perfeito e infalível pode alguma vez ter tido no seu círculo próximo de amigos um gajo que depois afinal foi considerado um traidor do povo? Um gajo que antes era um herói da pátria, porque ele foi um general que combateu na Segunda Guerra Mundial e que foi condecorado, não é, pelas suas façanhas heroicas, não é, no terreno. Prontos, adiante.
Adiante. Adiante na história. Onde é que íamos? No Ministério da Verdade, que era a verdade, exatamente. Trabalhava no Ministério da Verdade, depois ele acaba por se revoltar. Acaba não, porque ele tem sempre este sentimento. Ele tem sempre, que desde o início da dúvida. história. Tem aquela dúvida, será que o passado era mesmo assim? Será que não? Ele Não, tem mas- algumas lembranças, porque ele, por exemplo, não se lembra da infância dele. Mas tem uma memória. Depois tem lá uma memória ou Que é uma, outra. que é uma entra em memória. Ele tem uma conflito. memória muito importante. Que é uma memória de quando a mãe... Não sei se te lembras. Que até acaba por reforçar esta ideia que ele nunca sabe muito bem se aquilo era uma memória ou se era um sonho. Pois. Que é a memória da mãe, quando ele era pequeno, ele tem memórias da mãe, do acarinhar e não sei o quê, e de a mãe, acho que eles estão num barco, porque depois ele começa a confundir a memória de que tem da mãe com um filme que viu. Com o filme. Com um filme que viu há muito tempo que já não se lembra. Que é um filme que era acerca de refugiados num barco a tentarem, pronto, fugindo à guerra. Há que mencionar que no mundo de 1984 houve uma grande terceira guerra, ou uma grande guerra. Há uma grande guerra, sim. Não é, Entre os não é, três estados total. não é definido. Não, mas é que não houve uma grande guerra entre os três estados. É durante essa grande guerra, acho eu, isto é a memória que eu tenho, se calhar já estou, mais uma vez, é a memória que eu tenho, em que os três estados foram, por de certa forma, formados em resposta, para dar resposta a essa grande guerra, para desenvolver estabilidade nestes países que estavam envolvidos. Nos países, não, no mundo inteiro que estavam envolvidos. Não só numa guerra entre estados diferentes, mas em conflitos civis, em guerras civis, em distúrbios. Eu acho que Certo? sim, mas também me lembro muito bem que já li a primeira parte do livro, já li há algum tempo. Tu já leste há algum tempo, eu já li este livro há anos, por isso. Por isso já me lembro Será bem. que realmente eu li? Não sei. Será? Eu acho que sim, mas Será? se calhar não li. Se calhar só ouvi falar dele, é como o outro. Ouvi falar do livro e penso que eu li. E pensas que leste. Mas pronto. Então, exatamente, ele tem estas memórias que não sabe bem se são verdade, se não, se são Pronto, sonhos. neste caso, que o facto de ele confundir as memórias da mãe com um filme, Com o filme. em que cria aquela ideia de que ele não sabe muito bem se o que ele realmente viveu é verdade ou se no caso ser um filme ou ser um sonho, acaba por ser quase a mesma coisa, sim. Não sabes, depois não sabes se é Ou a seja, realidade. Desde cedo se começa, desde o início da história, que ele já tem um certo sentimento de, eu não diria bem de revolta, mas de oposição ao governo, ao INGSOC, como é que é em português? É o Sossing. É o Sossing, exatamente, que é o socialismo Não é o inglês. Sossing do Prof. Jam, é o Sossing, só com O. É o Sossing. É o Prof. Gems, eu não sei o que é que são Prof. Gems. Ele já tem uma certa oposição ao INGSOC, ao Sossing, ao socialismo inglês, que é logo demarcado desde o início quando ele descreve a casa dele. Porque ele escolheu aquela casa, mesmo que de forma subconsciente, quando ele descreve a parte da casa, porque também neste mundo em que toda a gente é vigiado, Pelos telecrãs. é os telecrãs, em que basicamente, em que todas as divisões, em todo o sítio, tem um ecrã, e que esse ecrã não só transmite para a pessoa que o está a ver, como capta dessa mesma pessoa. Ou seja, que que isto também é... São eu os acho tablets. não, pois é que é mesmo, são como as tablets são hoje, São os mas tablets de telemóveis. é de certa forma inteligente, porque é o mesmo que te dá é o que te tira. É assim uma certa dualidade de... Não sei, eu também é uma daquelas ideias que eu às vezes tenho certas ideias assim meio em estado embrionário na minha cabeça, mas isto foi uma das coisas que mais me marcou a ler o livro, foi a ideia dos telecrãs, porque não só mandam para fora como captam para dentro, não é? Paraste também, já estamos a chegar a esse ponto, Sim, porque as sim, de televisões certa já maneira, têm câmaras de certa e maneira. microfones também. Muita gente diz que não é, concede assim um certo estatuto de profético ao George Orwell por causa deste livro, que eu não sei se será bem profético, é simplesmente uma pessoa a interpretar o avanço da tecnologia, não é? E de certa forma, vendo qual é a tendência tecnológica do momento, pensar como é que esta tecnologia vai servir os impulsos dos governos e das organizações e das empresas que já existiam na altura. O governo já na altura queria saber o que é que as pessoas andavam a fazer e queria comunicar certa propaganda. Não tinha os telecrãs como hoje há as tablets, não é? Mas é simplesmente é um passo lógico, por assim dizer. Não é tão, eu acho que é menos profético e mais lógico. Que às vezes as pessoas, quando leem estes livros de ficção científica, mesmo a lerem, tipo quando se lê o Júlio Verne e coisas assim, pensam que é de certa forma, ai meu Deus, é como se ele visse o futuro. Eu acho que não é ver o futuro, é se nós temos um mar que anda em cima da água e temos curiosidade do que está debaixo, no caso das 20 mil águas submarinas do Júlio Verne,
Porque o que é, onde é que está, como é que não é um passo lógico inventar-se um barco que anda debaixo da água? Não é? É simplesmente conjugar com a tendência tecnológica, com a possibilidade tecnológica do futuro, de um futuro próximo ou mais distante, com as tendências que as pessoas as instituições, os governos, o que quer que seja, com as tendências e desejos que as pessoas já têm, que as organizações, os governos e as empresas já têm. Que foi o que aconteceu neste caso, na minha opinião. Eu acho que não é tão profético como isso. É inteligente, mas não acho que seja assim. Ora, tão profético. É profético do ponto de vista que muitas das coisas que aqui aconteceram agora estão a confirmar como sendo realidade, mas não acho que seja nenhum ato de magia o livro. Pronto. Mas ato de magia não há nada. Podes prosseguir. Ele trabalhava lá no Ministério da Verdade, não é? Ainda não saímos do Ministério da Verdade. Ainda não saímos. Eu acho que ficava no Ministério da Verdade a falar durante uma hora, porque isto... Sempre que tu dizes uma palavra, lembro-me de qualquer coisa. Pronto. Trabalhava no Ministério da Verdade. Eu estava a falar na casa. Ele já comprou uma casa. Era isso que eu queria dizer. Ele já comprou uma casa. Com um ponto morto, basicamente. Em que os telecrãs têm um ponto morto, exatamente. Que é onde ele meteu uma pequena escrivaninha, onde, com testes que ele já tinha feito, ele consegue ver que o telecrã não consegue ver o que é que ele está a fazer. Ou seja, que desde o início, mesmo antes desta oposição se cristalizar na narrativa, por assim dizer, no enredo, nem é bem no enredo, na narrativa, na maneira como a história é narrada, tu já sabes que ela vem muito antes da história do livro, porque ele começa o livro já tendo a casa. Pois já tem. A casa ele já a tinha antes. Ou seja, que esta oposição, esta revolta em estado embrionário do Winston já começa ainda antes do momento em que a história inicia, por assim dizer. Já há uma coisa que ali vem já dá muito tempo. Pronto. Depois ele acaba por comprar um diário. Exato. Que é antigo, numa loja de antiguidades. Que é relevante para o resto da história, não é? Exatamente. E que, deixa-me começo já outra vez. O facto de ser uma loja de antiguidades... Acho que 5 palavras, estamos bem. O facto de ser uma loja de antiguidades tem, por assim dizer, uma relevância metafórica. Porque é não só pelo trabalho que ele faz, não é? Em que o que ele faz é reformular o passado. Uhum. O objeto físico de uma loja de antiguidades, se tu encontrares uma relíquia de uma civilização antiga, não há nada que tu possas... Quer dizer, tu podes interpretá-la de formas diferentes, mas aquele objeto em si é sempre uma evidência do passado, inalterável. Pode ser destruído, mas nunca alterado. Por isso, só por aí já sente-se logo uma certa relevância metafórica em relação ao facto da loja de antiguidades, que é recorrente na história. Sim. Ele comprou lá o diário, andou com ele há algum tempo sem saber o que fazer, mas acabou por começar a escrever nele. E foi aí que começou a demonstrar mais a sua revolta contra o grande irmão, a escrever Eu odeio o grande irmão, não foi? Sim, ele escreveu odeio o grande irmão repetidamente. Exato. Espera aí, eu já vou ter que fazer outra parte. Que é o facto de ele só fica ciente desse ódio ao grande irmão, ou seja, desta revolta, quando começa a escrever. Pois, se não me engano, até foi impulso, porque ele não sabia o que é que estava a escrever. Porque é aquela ideia que isto é uma ideia um pouco cristã, que é a ideia da palavra escrita como sendo mais verdadeira. Não é só cristã, mas tem uma base bastante cristã. A palavra escrita, de certa maneira, como sendo mais verdadeira, não a palavra escrita em si, mas o ato de escrever, como sendo uma forma mais verdadeira de comunicar, porque para além de ser mais cuidada e pensada, é quase como se fosse... É mais difícil... É muito fácil uma pessoa mentir a falar. Mas é mais difícil uma pessoa mentir a escrever. Porque não só tu pensas e escreves, tens que ler o que escreveste. Ou seja, que de certa forma, tu tens que mentir mais do que uma vez. Sim. Tu não mentes só no ato de pensar, não é? Falando, tu mentes só no ato de pensar que falas automaticamente e dizes a mentira. Claro que depois podes continuar a mentir, mas aquela mentira em si é só aquela vez. Quando tu escreves, tu tens que mentir. Quando pensas, quando escreves, quando lês o que escreveste, não é? Quando tens que sempre ler o que é que escreveste, de certa maneira. Logo, é quase como se fosse uma mentira dupla, o que torna a mentira, acho eu, ainda mais difícil. Por isso é que eu acho que a escrita em si acaba, de certa forma, por ser mais verdadeira do que a palavra falada. Por isso é que eu acho que também é relevante, neste caso, o facto dele... É através da escrita que ele começa, por certa forma, nem sequer a exteriorizar os seus verdadeiros sentimentos, mas já a perceber-se deles. Os seus verdadeiros sentimentos de revolta contra o grande irmão. Sim. Perdi-me.
No Ministério da Verdade. Ainda estamos Pronto, aqui no Ministério. não, estávamos a dizer que ele começou a escrever no Sim, diário. começou a escrever, sim. Que odiava o grande irmão e escreve também em relação às dúvidas dele do passado, das memórias que ele tem. Sim, e depois ele vai conhecendo outros personagens no Ministério da Verdade. Sim, então Claro. normalmente as pessoas conhecem, quando Sim. passam o dia a trabalhar, conhecem pessoas no trabalho. Foi lá que os conhecemos. Já agora, o Ministério da Verdade era um prédio gigante, sem janelas, e ele não sabia basicamente onde é que estava. Era o Ministério da Verdade, não é? Acho que sim, porque ele nunca sabe muito. Acho que não tinha uma data de janelas, era grande. Pronto, era o Ministério da Verdade, o que interessa. Conheceu lá outros Porque personagens. a ideia disso é que eles se perdem lá dentro, por assim dizer. Sim. Eles, ao separarem-se do mundo, parece que custa menos, por assim dizer, mentir, ou seja, que custa menos reescrever a verdade de acordo com a vontade do partido. Não, havia um edifício gigante e o Ministério da Verdade estava dentro dele. Os outros ministérios também estavam. Sim, mas não Exato, interessa, vai era dar a isso. mesma coisa. O que interessa é que eles, ao estarem, de certa forma, separados do mundo, as pessoas que trabalham, neste caso o Winston, que é a personagem que nós seguimos, mas todas aquelas pessoas que trabalham no Ministério da Verdade, é como se estivessem, por estarem separadas do mundo, é como se não fizessem realmente parte deles, e é como se que aquelas mentiras que eles fazem, aquelas reescrições da verdade do passado que eles fazem, é como se perde quase o valor, é quase como se fosse uma brincadeira, não é nada, não é? Porque na realidade é mais difícil tu escreveres uma mentira sobre uma coisa que estás constantemente a ver, não é? Uma mentira que te mandaram mentir, não é? Uma Sim. mentira da tua própria criação, uma coisa que tu sabes que não é verdade sobre algo que tu não estás a ver, que não tens conhecimento pessoal nenhum, não é? É muito mais fácil mentir sobre um estranho do que mentir sobre uma pessoa que tu conheces, tipo, e com quem interages diariamente, não é? Logo daí eu acho que é de onde vem essa ideia de eles estarem num sítio fechado, com as janelas fechadas, sem acesso, por assim dizer, ao mundo exterior. Só conhecem aquele mundo, por assim dizer, aquele mundo da mentira. Não sei. Ou seja, que é a mentira que é a verdade. É o único mundo que eles conhecem. Quando estão ali porque eles só estão naquele mundo e só fazem aquelas coisas quando estão naquele mundo. Ele conheceu lá outras pessoas, outros personagens, neste caso, nomeadamente o O'Brien. Sim, Lembras-te do O'Brien? que na minha opinião é a personagem mais importante do livro. Do livro, pois. E a Júlia. Acho que a Júlia também foi aqui que conheceu, não Sim, foi? ela- sim. Ela trabalha numa tipografia ou Não, ela trabalha no Ministério também. Mas sim, mas é no Ministério da Verdade, mas é tipo numa tipografia que basicamente é onde escrevem tipo os livros e os romances e as histórias que são como propaganda do partido. Sim. Trabalha, Sim. ela não escreve, ela trabalha nas máquinas. Porque eu lembro-me que porque ele escrevia, ou seja, que ele tinha um trabalho intelectual e ela não, tinha um trabalho mecânico. Que também eu acho. Sempre que ela andava de macacão Sim, ela andava, exatamente, ela andava de macacão. E eu acho que isso também é relevante para a história, porque ela, na hierarquia do partido, está abaixo dele. E isso é relevante para a história porque eles têm personalidade. A Júlia, não é, que vai ser a paixão do Winston, tem uma personalidade completamente diferente. Ela é muito mais mecânica. Quer na sua forma de revolta em relação ao partido, em relação ao Brian, em relação ao Winston. Porque o Winston, spoilers, não é? Mas isso já foi avisado. Spoilers já paguei, não faltaram já. Porque o Winston apaixona-se por ela. O Winston quer desenvolver um amor verdadeiro por ela, uma paixão verdadeira a nível intelectual e espiritual. E ela quase age, talvez mais ao longo da história, e se modifica um pouco, mas acho que nunca se modifica muito. Ela apenas quer uma paixão física, ela apenas quer é tipo, de certa forma, não é revoltar-se contra o partido, ela quer divertir-se, é como sendo uma rebelião adolescente. Sim. Exato. Por assim dizer. Por isso, é o facto dele trabalhar um trabalho, assim, de certa forma, mais intelectual, porque ele tem que reescrever os artigos de jornal de acordo com as diretivas do partido, mas tem que ser ele a reescrevê-los, ou seja, que é um trabalho já considerado mais intelectual e criativo. Ela não. Ela trabalha em máquinas. O quê? Supostamente ele era alguém, era dos melhores que eles tinham. Sim. Ele era dos melhores. E depois Isso, também outra coisa em relação ao emprego dele, em que ele odeia o que faz e ao mesmo tempo adora o que faz. Que só por aí é logo é logo uma forma da história, indiretamente, de mostrar que ele próprio tem um duplo pensamento. É duplo pensamento que se diz em português. O duplo pensar, o double think. Ele próprio... Que é um crime. Ele próprio... Não, o duplo pensar é o que o partido quer. O duplo pensar, deixa-me só mencionar que é uma coisa que o partido tenta promover nos seus cidadãos, é pensar, é acreditar em duas verdades opostas, ou em dois conceitos opostos. É naquele caso, é acreditar
como aqui os ministérios são descritos, como o Ministério da Verdade ou o Ministério da Mentira, não é? Sim. Em que toda a gente sabe que é assim, e no entanto as pessoas acreditam que o Ministério da Mentira é o Ministério da Verdade, ao mesmo tempo. Não é? É aquela coisa de acreditar que o partido... que o partido, o Ding Soc, o Sossing, que gera a Oceania, não é? Que neste caso é ao que pertence Londres e a Grã-Bretanha, que aqui é chamada Airstrip 1 em inglês, eu não sei como Acho que é a faixa 1. Faixa 1, não é? Pronto, é a faixa de rodagem 1. Na faixa de rodagem. Em que o partido, ao mesmo tempo que está constantemente em guerra, está constantemente a procurar a paz. Porque é uma das ideias que eles promovem. Daí o Ministério da Guerra, como é que se chama? É o Ministério da Paz. Ministério da Paz, sim. Ou seja, que o que a gente chamaria o Ministro da Defesa, aqui é o Ministro da Paz. E que nem é da defesa, é do ataque. Porque eles estão constantemente a fazer guerra. Ele próprio odeia o que faz, ele está constantemente a dizer isso, odeia o que faz. O facto de estar a reescrever, a mentir constantemente, todos os dias, e ao mesmo tempo é muito bom no que faz e adora o que faz. Ou seja, que a história já te está a mostrar, indiretamente, sem te dizer, sem o narrador te dizer, que assim é, que ele próprio pratica o duplo pensamento, o duplo pensar. Ele próprio, sem o saber, o faz. Porque há partes em que ele diz que odeia o trabalho e há partes em que ele diz que adora o que faz. Adora o que faz, sim. Pois, já agora, duplo pensar é um termo da nova língua. Sim. Não sei como é que é em inglês. Como é que... Olha, por agora, double speak... Acho que é... New speak, em inglês. New speak. Pronto, a nova língua que é a nova língua, né? É a língua nova que eles querem implementar. Que o partido quer implementar, sim. Basicamente, em que estão a reduzir o número de palavras e juntam as palavras e cada palavra... Aglutinam-nas. Sim, aglutinam-nas. E duplo pensar, crime pensar, mais a mata de termos. É o crime pensante, sim. Crime pensante. Que fazem parte desta nova língua. Porque a ideia da nova língua é que eles querem tornar a revolta contra o partido impossível. Pois, porque eles querem eliminar as palavras que permitam uma pessoa verbalizar, não só verbalizar a nível de língua, mas conscientemente pensarem numa revolta contra o partido. Porque se as pessoas não tiverem essas palavras, nunca se vão conseguir revoltar contra o partido. Pois, contra o sistema. O que é, só sabem que é. Porque a palavra revolta nem sequer existe. Há um sentimento, mas não há... Não, é que nem chega a haver o sentimento. Porque a ideia é que tu não tendo a arquitetura verbal, a arquitetura linguística para articular esse sentimento, tu não consegues articular. Pensa assim, olha, tu já viste quando uma criança às vezes está muito zangada com alguma coisa e começa tipo a berrar deslocadamente. Sim. E tu perguntas-lhe, porquê que estás zangado? E ele não te sabe dizer porquê. Só sabe que está zangado. Não é? E tu, uma criança dessas, tu dizes-lhe assim, estás zangado, sabes porquê que estás zangado? Agora, vamos fingir que esta criança é uma pessoa, um cidadão da Oceania, no mundo de 1984. Basta dizer, estás zangado? Não sabes com o que é? É com os nossos inimigos estrangeiros. Com a Euroásia. É com a Euroásia ou com a Leste Ásia. Depende da altura da história. Pois, depende da altura em que a guerra está constantemente a alterar. O inimigo é sempre o mesmo. É? O inimigo é sempre o mesmo, porque são os inimigos do socialismo inglês. Continuando a história, ele depois desenvolve... Ele depois... Pensava que isto era nova língua. É nova língua, exatamente. Não percebo nova nada fala, lá como é que é? Já é nova língua. Cara. Ele depois desenvolve uma paixão pela Júlia. Sim. É? Que inicialmente é uma paixão puramente física e depois é que ele começa a convertê-la numa paixão mais a nível emocional. Sim. Ao contrário de que a dela nunca deixa de ser física. É verdade. Ou pelo menos nunca deixa tanto como a dele. E o que é que aconteceu? Eles foram, não sei para onde, apanharam comboios, né? Combinaram encontros. Sim, começam a combinar encontros. Sim. Depois a maior parte dos encontros são fora da cidade. Fora da cidade, mas são em cima, no apartamento por cima da loja de antiguidades. Sim, mas isso é mais à frente, porque inicialmente eles começam por marcar encontros em vários sítios. Nos descampados. Sim, assim, o primeiro num descampado, depois acho que com variante. Sim. Que é para não dar nas vistas. Mas que isto também eu acho que é importante. Eles ao início começam a encontrar encontros de ocasião. Ou seja, que é num descampado, é em algum sítio escondido, não sei. E depois, até que chega uma certa altura em que ele decide, de certa forma, como que se criar um ninho do amor, que é em cima da loja de antiguidades onde ele comprou o diário, não é?
Um gajo pode dizer, ele foi aí porque ele já conhecia a loja de antiguidades. Ou então, foi porque a loja de antiguidades simbolizava algo, que na minha opinião é porque as antiguidades são uma marca do passado inalterável. Destrutível, sim, mas nunca alterável, de certa maneira. Porque não são linguagens, são objetos físicos. E aí está a verdadeira diferença entre os encontros que eles tinham antes e o Ninho do Amor. Porque antes, os encontros eram puramente físicos. Eram encontros sexuais, de calhaço, onde eles conseguissem. Depois, ele tem esta necessidade de ter um espaço próprio só para ele e para ela. Um espaço que não pertence ao grande irmão. E é aqui que se começa a ver porque é que a grande revolta contra o grande irmão se começa a cristalizar como de certa forma, uma filosofia sistemática no Winston. É através de uma paixão, inicialmente física, depois amorosa, que ele começa a desenvolver, em que ele se tem que olhar para si próprio como sendo um indivíduo e olhar para ela como sendo uma indivídua que estão separados dos restantes. Sim. E é através dessa primeira descoberta de individualidade dele, neste caso dele e dela, aos olhos dele, que ele começa realmente a formular uma ideia verdadeiramente revolucionária contra o grande irmão e não só aquela, como é que podendo dizer-se, quase como uma birra adolescente de escrever no diário: eu odeio o grande irmão, eu odeio o grande irmão. Depois, o que acontece? Depois o que acontece? Sei lá, diz-me tu. Depois ele... Depois o O'Brien... Chega a altura em que o O'Brien os contacta revelando que os conhece. Está a par mais ou menos da relação deles, não é? Sim. E eu confirmo a suspeita do Winston de que o O'Brien também dava ali... Porque o Winston já tinha visto o O'Brien antes e era sempre uma personagem que lhe sobressaía, de alguma maneira. E depois há uma coisa que eu quero mencionar, mas isso é quando chegarmos ao fim, que é uma observação minha em relação à história. É que o O'Brien, por isso é que eu digo que ele é a personagem mais importante, ele está durante a história, praticamente toda a extensão da história, antes da história e depois da história, sempre presente na vida do Winston. O que é um ponto interessante para relembrar. Não é? E sim. O Winston já suspeitava dele antes. Suspeitava dele antes desta parte da história em que nós estamos, em que ele o contacta. Em que o O'Brien pensa... Ele até chegou a uma certa altura, parece-me que a pensar que se a Júlia não era uma espiã, porque ele chega a pensar isso. Era uma espiã por parte do governo para o desencaminhar, por parte do regime, amante do O'Brien, porque havia suspeitas que ela tinha sido amante dele, ou assim uma coisa qualquer. Eu sei que ela... Não estou a lembrar bem. Eles mencionavam que ela tinha sido amante de membros do partido interno. Não é? Sim, dos mandachuvas do partido. Porque aqui neste mundo a relação amorosa é um bocado... Olha, é um bocado religioso, é quase... Casas-te só para procriar em benefício do partido. Não pode cá haver... o divórcio, nem sei, acho que é ilegal. Não pode haver relações amorosas assim ilícitas, por assim dizer. Não é? Tem que ser tudo dentro de acordo em prol da reprodução. É tudo em prol do partido, basicamente. Sim, em prol do Estado. Do regime. Pronto, depois eles acabam por ir para o apartamento do O'Brien. Sim, vão os dois, não é? Sim, vão os dois para o apartamento do O'Brien, onde o O'Brien lhe entrega o livro. Um livro escrito pelo Emmanuel Goldstein, que é uma personagem que nós ainda não referimos. Porque isto acontece logo no início, né? Dando indicação que isto é uma prática recorrente em que eles todos os dias têm os 2 minutos, de ódio. Os 2 minutos de ódio em que nos teleecrãs mostram simplesmente uma cara deste suposto Emmanuel Goldstein, que é um suposto líder de uma rebelião ou de uma quinta coluna de um grupo de traidores que quer destruir o regime, não é? Quer mandar abaixo o grande irmão. Em que durante esses 2 minutos eles são encorajados a insultar a figura, não é? A cara, que é uma cara típica de um judeu, daí o nome dele, Emmanuel Goldstein. Porque aqui há sempre alusões ao mundo real, que o Emmanuel Goldstein supostamente é baseado no Trotsky e o grande irmão é baseado no Stalin. No Stalin. Em que eles, nessa altura, nesses 2 minutos de ódio em que mostram a cara dele, são encorajados a chamar-lhe nomes, a insultá-lo. E o próprio, no primeiro momento em que essa é relatada, que acho que até é o único em que ela é relatada diretamente, a experiência do Winston nos 2 minutos,
de ódio, Pois é, logo ao início. em que ele não sente nada em relação àquela cara do Emmanuel Goldstein, não lhe diz nada, mas alguém dá o primeiro berro, o primeiro grito, que acho que até é a Júlia, um dos Depois primeiros acho que é a Júlia e incitadores, depois é que ele começa. e depois começa um e começa outro, e chega a uma certa altura que ele está verdadeiramente a atiçar insultos à figura do Emmanuel Goldstein, Uhum. e que sente o ódio verdadeiro. Ele próprio compreende isso, que não está a fazer só para fingir, porque os outros também fazem. Ele sente ódio por aquela cara naquele momento. Uhum. Não é? Que é o inimigo, ele sente que é o inimigo do povo. Isto não é nada novo, todos nós já sabemos quando um gajo vai para um estádio de futebol e as claques começam à pancada, um gajo que até é um gajo muito pacífico, mas depois só ali naquela emoção deixa-se levar na emoção da multidão, e de repente vejo um pai de 3 filhos que nunca fez nada mal nenhum a ninguém, nem sequer uma multa tem de condução, a dar um murro na cara de um velhote qualquer, só porque tem o casco da equipa adversária. Não é? Sim. Por isso, isto dos 2 minutos de ódio, o mais interessante é a forma como o Estado, neste caso o regime, não é? O socialismo inglês, sistematizou, canalizou estas tendências das pessoas de forma a criar uma união entre todos contra um inimigo que nem sequer se sabe se existe, porque tu nunca chegas a saber se o Emmanuel Goldstein sequer existe ou não. Não é? Se é uma pessoa ou se é simplesmente a ideia. Ou seja, simplesmente pois é, a ideia de um inimigo criada, não é? Para unir as pessoas contra. É da mesma maneira que eles estão constantemente em guerra, que eles canalizam a revolta ou a raiva das pessoas, estas emoções negativas que poderiam ser dirigidas ao governo, canalizam-no contra os inimigos externos. Eles compreendem que nem sempre o poderão fazer. Logo, porque um gajo pode dizer que há fome, ou pode dizer que alguma coisa foi destruída foi por causa de sabotadores dos países externos, não é? Mas quando alguma coisa corre mal na economia, ou corre mal porque há fome ou por qualquer coisa, tem que ser um inimigo interno, por natureza. Alguém que conheça os trâmites do governo. Uhum. Neste caso, da burocracia do regime. Ou seja, que eles não lhes basta ter só um inimigo externo para onde canalizar a revolta das pessoas, ou a raiva, a angústia, tem que também ter um inimigo interno, que neste caso é o Emmanuel Goldstein, que nunca chega a perceber se ele existe ou não. Uhum. Que é o líder da revolução, supostamente. E... ainda há outro ponto importante que nós não referimos. Lembras-te que há um amigo dele qualquer, eu já não me lembro, que é um vizinho, que ele trabalha numa profissão qualquer. Sim, que aparece depois no fim. E ele é um dos gajos que está a desenvolver a nova linguagem. A nova fala, ou não é? Não é um dos gajos que está envolvido nisso? Ou é? Eu acho que sim. Que ele é considerado tipo um palerma, um idiota. Em que ele é um daqueles palermas idiotas que acredita verdadeiramente no grande irmão e no socialismo inglês. E mesmo assim acaba por ser preso simplesmente porque durante o sono ele dizia qualquer coisa contra o grande irmão. Dizia abaixo o grande irmão ou não sei o quê. Era algo subconsciente que nem ele próprio sabia. E quando eu digo que nem ele próprio sabia, não é que ele não nutria qualquer sentimento negativo em relação ao grande irmão. Mas estas emoções que um gajo tem de raiva às vezes com a vida, com o funcionamento das coisas, no caso dele, saíam de que durante o sono de forma inconsciente ele dizia estas palavras quando estava a dormir. E foi um dos filhos... Foi a filha? Ou a filha, já não me lembro que ele tinha um filho e uma filha, já não me lembro qual dos dois é que fez. É que foi contar aquilo que ele dizia registava aquilo que ele dizia durante o sono, ficava à escuta enquanto o pai dormia e depois ia contar, não sei se era a professora ou o que é que foi, ia para a professora depois... Sempre que ela andava num grupo qualquer, era tipo num grupo tipo alguém também. Juventude Hitleriana. Sim. Que isto é uma coisa que também acontecia, e agora tu não sabes que é o Alexander Solzhenitsyn, nunca ouviste falar. Pronto, ele tem um livro que é o mais famoso, eu nunca li, que é o Arquipélago. Eu já li um livro dele que é Um Dia na Vida de... agora já não é. Um Dia na Vida de... qualquer coisa de Anisovich. Agora já não me lembro, também já o li há algum tempo. Mas ele tem um muito famoso que é o Arquipélago da Gulag. Eu nunca o li, mas já ouvi falar de alguns episódios, de alguma coisa que aquilo retrata, em que há um episódio na União Soviética em que uma mulher é denunciada e está a ser presa pela polícia secreta. Lá, pela polícia política da União Soviética. Eu já não me lembro. Era a polícia do Beria, porque isto ainda na altura do Stalin. Eu agora não me lembro do nome, ainda não era o KGB, era a polícia antes. Eu agora não me lembro do nome. E a filha, que pertencia, como todos os miúdos, pertenciam a essas comunidades tipo Juventude Hitleriana, Juventude Socialista, Juventude Comunista. Nós cá tínhamos a Mocidade Portuguesa na altura do fascismo. Esse género de organizações, basicamente,
em que é para manter os jovens ocupados, para eles não andarem a ter ideias que não devem, ou a ouvir coisas que não devem, ou a fazer coisas que não devem, têm que estar constantemente ocupados, que é o que acontece também no 1984. Porque o trabalho que é feito parece que porque se fores a ver, mesmo o trabalho que o Winston faz, parece que nem sequer é necessário. O trabalho que os outros todos fazem parece que nem sequer é necessário. Porque aquilo é tudo feito por máquinas. Eles parece quase que só empregam as pessoas só para as terem ocupadas constantemente. Porque elas estão a trabalhar. Quando não saem a trabalhar, são membros do partido, têm que ir fazer as atividades do partido, fazer voluntariados e participar em comitivas. É para estarem constantemente ocupadas. Com trabalho que nunca as deixe descansar, mas que ao mesmo tempo também não lhes expanda muito os horizontes. Prontos. Mas estando a contar esta história do arquipélago da Gulag, essa mulher é presa, tem 2 filhos em casa, um pequenino, e depois tem uma filha mais velha que pertencia a essa juventude comunista, agora não sei qual é que é o nome. Não é a juventude comunista que a gente tem cá em Portugal, era uma dessas organizações para crianças e adolescentes terem atividades depois da escola de propaganda, essencialmente, do Estado. E à medida que a polícia a está a levar, a polícia secreta, ela não era culpada de nada. Ou pelo menos nada de que ela própria, independentemente de ser, ela não se considerava culpada. Essa mulher. Isto é uma história que aconteceu, é uma história que o Alexander Solzhenitsyn ouviu e depois escreveu. Ele próprio esteve preso também nas gulags. E quando a filha lhe vai perguntar: mãe, o que é que tu fizeste? És inocente? E ele diz: ai filha, não sei porque é que me estão a prender. E a filha diz assim: por favor, diz-me que é culpada. A filha pede à mãe: por favor, diz-me que és culpada. Por favor, diz-me que és realmente traidora do Estado soviético. Não é? Do comunismo, da revolução, do que quer que seja. Porquê? Porque para a filha, se a mãe não fosse culpada e estivesse a ser presa, então ela para sempre ia odiar o Estado soviético, para sempre ia odiar a revolução do proletariado, o Estado comunista, por ter preso injustamente a mãe dela, por ser falível e não infalível, como eles diziam que eram. Mas se a mãe lhe dissesse que era culpada e fosse presa e cumprisse a pena, ela ia ficar triste com a mãe, mas mais cedo ou mais tarde ia ser capaz de a desculpar. Não é? E para que a filha não se virasse contra o Estado soviético, porque é de lembrar que estes gajos eram presos e muitos deles começavam a acreditar que eram inocentes e no fim já achavam que eram culpados. De tal forma, era a maneira que eles acreditavam no Estado soviético, como são os cidadãos, não é? Da faixa 1, da faixa de rodagem 1, da Tripuana, da Oceania, no mundo de 1984. Mesmo os inocentes acabam por acreditar que são culpados. Isto é duplo pensamento, não é? O duplo pensar. Porque é preferível tu achares que és culpado de uma coisa que não cometeste, não é? É preferível sofreres uma injustiça e que converteres na tua cabeça essa injustiça numa justiça do que acreditares que todos os alicerces que não só sustentam a tua vida, toda a tua forma de pensar, toda a tua sociedade, todas as pessoas que estão à tua volta, que estão podres e que vão ruir. Por isso aí a mãe disse: sim filha, eu sou culpada. Sim filha, eu sou culpada daquilo que me acusam. Para que a filha nunca deixasse de acreditar no Estado Soviético e assim destruísse, para além da vida dela de presa para a Gulag ser destruída, era também a da filha. Não, quer a nível económico, social, físico, não é? Quer a nível espiritual. Não é? Continuando. Onde é que íamos? Sei lá, tu é que sabes. Tu é que estás a contar a história. Só estou a mandar bitates. Eu estou a contar a história mais ou menos. Pois, nós estamos a passar à frente de muita coisa. Eu interrompi-te a falar desse gajo que foi acusado pela filha. Tu estávamos agora a mencionar... Que o gajo foi acusado pela filha, sim. Exatamente. Era só um pequeno à parte de uma parte que a gente passou à frente, que muitas serão, porque isto é um livro... Não é gigante, mas também tem algumas páginas. E nós vamos aqui fazer um episódio de uma hora e pouco. Não podemos falar de tudo. Estamos só a falar dos pormenores mais importantes. Por isso... Spoilers tem, mas não tem todos. Por isso tem sempre aqueles espaços vazios para ir mesmo quem ouça isto. Quem não leu pode ir ler à vontade. Senão, já sabem, para o buraco da memória. Pronto, eles foram no quarto que eles tinham. Não, estamos a falar que eles se encontraram. Esse já referimos o ninho do amor. Que eles tinham. Agora estamos a falar que o O'Brien os contactou sim, foram como oferta. Depois deles o livro. O livro que supostamente foi escrito pelo... E ofereceu-lhes... Goldstein. Pelo Emmanuel Goldenstein, foi daí que eu comecei a minha divergência. Exatamente. Não é? E oferece-lhes, esse O'Brien diz que é um membro da resistência infiltrado no governo, não é? E oferece-lhes para se juntarem à resistência. Exato. Não é?
E depois há uma coisa muito importante E nesta que era o parte. último contacto. Sim, é o último contacto, que a gente nem sequer temos referido muito bem os contactos do O'Brien com o Winston, mas também não interessa. Há aqui uma coisa muito importante, depois da explicação toda que o O'Brien lhe dá acerca do livro, que mais tarde se veio descobrir que é um livro escrito pelo partido, e que é um livro verdadeiro. Não tem lá mentiras nenhumas. Aqueles ataques ao partido são escritos pelos membros do partido que as reconhecem. Eles reconhecem esses ataques e essas críticas todas. Só que a eles não lhes interessa na mesma. Sim. É que não há melhor gajo para atacar um sistema do que um gajo que é um dos membros principais e organizadores do sistema, não é? Sim, que sabe onde é Ao que estão as contrário do que falhas as pessoas todas. pensam que é de fora que se vê bem, às vezes é de dentro que se vê bem. Tem é que se olhar com um olhar crítico. Porque quem está de fora só vê a superfície. Quem está de dentro vê os interiores, não é? Faz sentido. Mas quando depois do O'Brien lhes ofereceu o livro, lhes explicaram os ataques todos, as deficiências, a maneira de atacar o sistema, de mandar o sistema abaixo, que é uma maneira que eles próprios reconhecem. Claro que eles têm uma maneira de contradizer isso, não é? Os membros do partido têm um contra-ataque, mas aquela maneira era uma maneira possível de mandar abaixo o sistema. Ele faz-lhes uma pergunta, que era: estareis disposto a morrer pela nossa revolução, se a gente pedisse? Se estão dispostos a matar, a envenenar toda a gente. Não é? Eles dizem que sim. Estão dispostos a matar? Sim. Matar crianças? Sim. Envenenar uma cidade inteira? Sim. Só há uma coisa que eles não estão dispostos a fazer, que é deixarem de se amar um ao outro. Sim. E aqui, e por isso é que eu digo que isto é muito importante, é aqui que o O'Brien sabe, como mais tarde se veio a descobrir que o O'Brien afinal não é membro de revolução nenhuma, que ele é membro do partido, a sério, e é um dos principais manda-chuvas da polícia secreta. Ele já sabe como é que vai dar cabo deles. Amor. Exatamente, do Ministério do Amor, que é o Ministério basicamente da polícia secreta. Já sabe como é que os vai destruir. E é outra grande ligação, porque ele deu o nome Ministério do Amor ao Ministério da Polícia Secreta para fazer a dicotomia entre amor e ódio, não é? E ao mesmo tempo é o Ministério do Amor, e que ferramenta é que ele usa para destruir o Winston? É o amor. Exatamente. Isto são daquelas... Não sei se é uma coincidência, se é bem pensado, se faz parte já da estrutura intelectual do George Orwell quando estava a escrever isto, mas é uma daquelas coisas que às vezes um gajo à primeira não apreende. Não é? Também tinha apanhado só agora. Pronto, para isso estou cá eu, caralho. E li o livro há muito mais tempo que tu, que já li isto há anos. Não tinha pensado sobre o assunto. Pois. Oh, meu menino, para pensar está cá eu. Tu estás para ter essa voz radiofónica e bonita que toda a gente gosta. Eu estou cá para pensar. Sou só a voz, eu vou para o Big Brother exatamente. também. Exatamente. Olha, estás a ver? Mas não é para este, é para o outro. Para a televisão. Para esse Big Brother. Para ser a voz. Eu amo o grande irmão. Vá, continua. Então, exatamente, o livro, depois era o último contacto, depois o que é que aconteceu? Eles continuaram a ter encontros. Sim. Não é? Até que chega a uma altura que é quando realmente se começa a ver neste caso o Winston sempre quis desenvolver uma relação amorosa com a Júlia. É depois deste contacto, depois quase que deles de se juntar a esta rebelião, é que a Júlia começa a sentir mais ou menos o mesmo. Que até então tinha sido para ela só uma relação física, que ela até se chateava um bocado com os melodramas um bocado do Winston, os melodramas românticos. Sim. Só depois deles fazerem, de se terem tomado esta decisão, não é? De se terem investido nesta rebelião, que não existe, não é rebelião nenhuma, mas eles pensam que é que ela começa a sentir um verdadeiro amor, ou uns inícios de um amor por ele. Pois depois o que acontece é quando eles estão. Está muitas partes aqui agora que não vou mencionar. Sim, porque há aquelas partes em que o Winston vai quando o Winston vai à terra do proletariado, sim, aos cafés, que ele começa a descrever que a maneira do governo controlar os proletariados essencialmente é com uma lotaria. Sim. Com a lotaria, e dão-lhes bebidas, dão-lhes bebida barata, álcool, o Gino Vitória, o cigarro Vitória, a lotaria, que nunca ninguém ganha. Sim, e os ganham são mortos. Agora, deixa outra piada, exatamente, os ganham são mortos, mas outra piada. Há umas piadas que se faziam muito na União Soviética, começaram na Arménia, mas eram dos países soviéticos, que eram as piadas da rádio Yerevan. Porque Yerevan é a capital da Arménia. E tinha uma rádio, que era uma rádio de propaganda comunista.
em que a rádio tinha um modelo em que as pessoas mandavam para lá perguntas e a rádio respondia de acordo com as diretivas do partido. Então há uma piada qualquer... Ai, não há uma piada. É que depois as pessoas começaram à volta desse modelo fazer piadas do género. É verdade... o ouvinte pergunta: é verdade que o judeu Rabinovich ganhou a lotaria da semana passada? Não é? E depois a segunda parte era: a rádio Erevan responda: sim, é verdade que o judeu Rabinovich ganhou a lotaria a semana passada. A única diferença é que ele não se chamava Rabinovich, mas era um polaco chamado Polski. Ele não ganhou a lotaria, mas sim uma bicicleta velha e ela foi-lhe roubada. Ou seja, que ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Mas é verdade que o judeu Rabinovich ganhou a lotaria. Só que... Pronto. Não sei porque é que eu me lembrei disto. Também não sei. Mas pronto. As piadas da Rádio Erevan. Há aqui uma data de partes que não vale a pena estar a mencionar agora, né? Mas, quando eles estão no Era por ninho... causa da lotaria que ninguém Sim, ganhou. Foi por causa disso. Depois E depois também passam por uns prisioneiros de guerra, que eles costumavam passear Sim. com os prisioneiros de guerra. Porque há de reparar que eles nunca mostram os prisioneiros políticos, os prisioneiros internos que eles capturam e são mortam. Só os estrangeiros. Às vezes as pessoas reparam que eles desaparecem, mas ninguém diz nada. É como se eles deixassem de existir. Exatamente, É ninguém uma coisa diz que nada, é ninguém explicitamente pensa nisso. mencionada. É que eles não são mortos. Eles são despessoados, eu não sei como é que é dizer. Tornam-se impessoas. impessoas. Nunca Exatamente. existiram. São impessoados. Exato. E aliás, é por causa disso até que o Winston começa a ter a consciência que se passa alguma coisa mal. Porque ele tem viu uma fotografia Sim, que volta a aparecer no fim. exato. Pois é. Apareceu uma fotografia num Numa dos trabalhos que dele, ele tinha que alterar. mas foi por engano. Sim, Ele não era suposto ter visto aquela fotografia em que ele vê três, acho que eram agentes de alguma coisa. Sim, pronto. Não sei se eram Três agentes do membros do Ministério. partido. Pronto. Que depois desapareceram. Supostamente não existiam. Exatamente, não existiam, mas ele teve ali a prova Que eles que eles existiam porque ele até existiam. guarda a fotografia, não é? tinha sido alguém. Não, acho que ele simplesmente guarda a imagem mental. Aí guarda só Ou a imagem, eu também já não me fotografia. lembro. Não me lembro se ele guarda a fotografia ou não. Pronto, não interessa. Acho que ele guarda durante... Não, o que ele guardou foi o bilhete, depois levou e depois destruíam. Sim, sim, Depois sim. também outro. Depois acho que houve um bilhete relacionado com isso também. E foi aí que começou a ideia toda. Depois daí começou. Mas o que aconteceu a seguir? Isto é lá para Continuando na história. Vá, Continuando agora na história. temos de terminar a história. Acontece, eles estão lá no ninho do amor deles. Exatamente. Depois já de terem Já- dado o sim. aval de se juntarem à Irmandade, não é? Que é Sim. o grupo que organiza, supostamente vai organizar uma rebelião. De O- quem eles estão à espera de ordens, não é? Exato. O Winston está a ler o livro. Sim, do Emmanuel Se não me Goldstein. engano era o capítulo 1. Primeiro capítulo. Estava a ler em voz alta para a Júlia. Exato. O que E acontece? descobrem que está um teleecrã tapado. Que está a ouvir aquilo Exatamente. que eles estão a fazer. Não, mas primeiro... Assim, exato. Não, primeiro acontece isso e depois é que eles sentem os capangas do lado do Sim. Ministério do Amor a subirem pelas escadas acima. Sim, e antes ouvia sempre uma mulher a cantar lá fora. Sim, e eles deixam de ouvir. E elas deixam de a ouvir. E depois descobrem que o ecrã está lá, não é? Está O teleecrã. tapado. Que não via, mas ouvia. Sim, O ecrã que só captava som, porque estava tapado. estava não é? tapado. Escondido. E houve uma altura em que o teleecrã lhes começou a responder. Exatamente, que eles começaram Foi a fazer aí que eles perguntas. começaram... Exato. Pronto, depois daí eles foram capturados. Foram para o Ministério do Amor, suponho. Acho que sim. Sim. Não é o da paz. Mas olha que essa cena por acaso é muito boa. A cena quando o ecrã começa a responder. Pois é, Eu lembro-me de estar a ler. Acho que, na minha opinião, é a melhor cena do livro. não sei. É quando o Também ecrã acho. lhes começa a responder, porque é que nem sequer foram capturados por uma pessoa ou não foram Sim. descobertos por uma pessoa. Foi um teleecrã. Foi a maquinaria impessoal do Estado, que nem sequer é uma pessoa. É quase como se fosse um monstro intocável e inalcançável a responder-lhes e a capturá-los. A capturá-los, a apanhá-los no ato, por assim Sim. dizer. Não é? Eles fisicamente são capturados depois por agentes, por pessoas. Mas, na minha opinião, é a melhor cena do livro. Sim, e aliás, eles faziam isto já há meses. Pois, que eles iam para o ninho, eles sempre Para- foram ao ninho. Um gajo não tivemos aqui a mencionar, porque Sim. não tivemos estar a mencionar tanta coisa. E aquele teleecrã Ou seja, teve lá que o aquele ecrã- tempo todo. O tempo todo, sempre que eles estiveram lá no Ninho do Amor, eu chamo-lhe o Ninho do Amor, eu não me lembro como é que eles lhe chamavam. Que era aquele sótão em cima da loja de antiguidades, Uhum. na zona do proletariado.
Na zona da cidade dos pobres, vá, por assim dizer. No gueto. E Pronto. havia outra pessoa envolvida nisto. Era o dono, que era era o o dono da... Mr. Sharrington, acho eu. Sim. É o dono da loja de antiguidades, que eles pensavam que podiam confiar nele porque ele era um membro do proletariado, que era um idiota qualquer, e afinal até no proletariado estavam infiltrados membros do partido. Porque isto até é uma coisa que o Winston acha, é que o partido, como não quer saber do proletariado, ele pensava que ali estava seguro. Pois. Não é? Porque o proletariado era quase deixado à solta como se fossem gado, como se fossem cabras a pastar. Porque ali era assim que eles pensavam havia sempre neles. bombas e Pois, ratazanas em todo lado. Pois, é aquilo não interessava, eles não queriam saber. Era o gueto. Exatamente, era um gueto que não fazia diferença nenhuma. E por isso ele se sentia seguro e depois afinal veio a descobrir que não era gueto nenhum. Mas não é isso. A minha opinião do livro não é isso que foi isso que aconteceu. Mas depois quando chegámos ao fim eu digo. Porque é que eu acho que o livro de certa forma, a estrutura narrativa é brilhante. Mas, pronto, eles depois são capturados. São capturados, são levados para o Ministério do Amor. É o Ministério da Polícia Secreta. Exatamente, são separados. Exato. Depois o Winston está numa cela, encontra o Mr. Sharrington. Não, encontra aquele vizinho dele. Encontra o vizinho. Que foi preso também. Exatamente, que falámos ainda agora. Foi denunciado pela filha. Exatamente. Conversa e depois mais tarde, ao fim de já não sei quanto tempo, porque ele também não consegue contar medir o tempo, não tem janelas, exato, não tem relógios, não tem nada. E aparece o O'Brien, disfarçado de... O primeiro parece disfarçado de prisioneiro. Não. O O'Brien simplesmente aparece e senta-se. E não vinha vestido. O Winston... ele vem vestido com uma roupa normal. Porque o próprio Winston, nessa altura, ainda está vestido com uma roupa normal, acho eu. Simplesmente está preso. Pois, sim. O O'Brien aparece. Sim. E... Eu, se calhar, há bocado induzi as pessoas a erro porque não é o O'Brien que vai capturar o Winston. Peço desculpa se foi isso que eu disse, já não me recordo. O Winston pensa que o O'Brien, como é um membro da Resistência, e como capturaram o Winston, também devem ter capturado o O'Brien. E é aí que o O'Brien lhe diz, também uma das frases mais importantes da história, que diz-lhe que ele já lhe tinha dito no passado ao Winston que um dia se iam encontrar num sítio, num local para lá das trevas, ou assim qualquer coisa. Não é? E eu acho que isto é muito importante. Aliás, a frase, o Winston não tinha a certeza que tinha sido ele a dizer. Pois, é que o Winston lembrava-se dessa frase de um sonho, supostamente de um sonho. Sim. Não sabia quem é que era, quem é que a tinha dito, nem o que é que queria dizer. Que até parece que dá a ideia, quando tu ouves o teleecrã a falar, pelo menos é a ideia com que eu fico, parece que aquilo, e depois eu vou explicar porque é que eu acho que é isso, porque é que essa frase lhe foi dita através de um teleecrã, talvez quando ele estivesse meio a dormir ou assim qualquer coisa. É a ideia com que ele fica, porque ele ouviu essa frase num sonho, mas não sabe muito bem se ouviu na realidade. Mas lá está, isto também é outra vez para criar aquela dualidade de passado-memória, memória-ficção, que não sabe muito bem o que é o que, não sabe o que é, que se torna impossível distinguir basicamente um sonho do passado. Não é? Também não há passado, não há futuro, só o presente aqui. Exato. Também é outra ideia importante. Pronto, e depois o O'Brien finalmente revela-se como sendo membro do... Sendo o agente. Um membro responsável pelo capturar, essencialmente. O agente responsável por o capturar. Pois o Winston é torturado. Sim, na sala 101. Não, sala 101 é só no fim. Pois é só no fim, porque a sala 101 é onde está o maior dos medos dele. Exatamente. Que aliás... que é falada várias vezes nesta sala, nesta prisão. Nesta cela onde eles estão inicialmente, porque ninguém sabe o que é que lá está. E eles só dizem... Mas toda a gente tem medo de ir para a sala 101. Mas dizem sempre qualquer coisa do que é que lá está, é aquilo que tu tens mais medo, ou assim qualquer coisa. Eles dizem sempre assim qualquer coisa ou não? Acho que não chegam a dizer. Ninguém diz o que é. Só têm medo de ir para lá, mas ninguém sabe o que é, exato. Sim. Que até ajuda a tornar a sala mais assustadora, não é? Pois, ninguém toda a gente tem medo, mas ninguém sabe porquê. Pois. Não é? Porque é mais difícil enfrentar algo assustador, mas que tu sabes o que é, não é? É sempre aquela ideia de que a ignorância e o medo andam de mão dada. Pois. Sim, pronto, o Winston é torturado, tortura normal. Exato. Supervisionada, não sei se é logo supervisionada pelo O'Brien ou não. Ou só o O'Brien aparece mesmo na sala 101. O O'Brien aparece logo. O O'Brien revela-se logo como agente e começa logo no processo inicial de tortura. Que só por si já é um abalo do caralho, não é? Porque o Winston basicamente estragou a vida toda dele porque confiou no gajo que é o gajo que o prendeu, que o quis prender e que o vai torturar, não é? E o que acontece aqui?
Então, depois ele é torturado e simplesmente nunca, recusa-se sempre a ceder. Sim. Durante meses. E depois vai para a sala 101, que é onde está o maior medo dele. As ratazanas. No caso do Winston, exato. São ratazanas, não é? Ou ratos, não é nada de especial. Sim. Porque o Winston, isto é uma coisa muito importante de mencionar. E por isso é que quando nós estávamos a falar do encontro do Winston e da Julia com o O'Brien, enquanto eles pensavam que estavam a juntar à Irmandade, não é? À Revolução, em que eles disseram que a única coisa que não estavam dispostos era trair o amor deles, ou seja, que era deixarem de se amar. O Winston, desde que foi para a prisão, sempre foi para a prisão com a ideia de eles podem-me obrigar a fazer o que quiserem, podem-me obrigar a dizer o que quiserem, mas eu cá dentro, E ele disse. ele diz isso, né? Eu cá dentro vou ter sempre o amor que sinto pela Júlia, certo? E isso vai ser sempre uma rebelião, contra o grande irmão, enquanto ele sentir esse grande amor pela Júlia, nunca se vai submeter ao grande irmão, independentemente daquilo que diga, ou que o obrigue a dizer ou a fazer, não é? Sim. Até que o levam para a sala 101 e que lhe enfiam basicamente, aquilo é o que é? Uma jaula, tem uma espécie de uma máscara. Uma jaula, sim. Uma máscara. Que é uma jaula, Tem cheia uma de jaula, ratazanas. depois é um funil. Com as ratazanas para Sim, irem são querer duas funchar a cara. portas. Exatamente, aquilo tem duas portas. Abrem uma, para as ratazanas poderem avançar, mas não conseguem chegar à cara. Depois é que tem outra que abre e finalmente chega à cara do Winston. Exatamente, e começam Só a que ficar a nunca funchar. chega a acontecer porque o Winston diz: Ainda não antes. façam isso a mim, façam isso a ela, façam isso à Júlia. E a diferença é que ele não diz só isso, naquele momento ele acredita nisso. Exato. Ou seja, que exatamente aquilo que eles disseram que não estavam dispostos a sacrificar pela revolução contra o grande irmão que eles odiavam, ele acaba de o ceder ao grande irmão agora só por causa da tortura. Não é? Não sei se estás a ver bem o nível da destruição da alma do Winston. Sim. Que é, eles não estavam dispostos a sacrificar aquilo para mandar o grande irmão, que ele odiava, não é? Eu odeio o grande irmão, irmão. Não estava disposto a ceder aquilo. E agora vai ceder aquilo, não em prol da destruição do grande irmão, mas em prol da proteção do grande irmão, que é o amor que ele sentia pela Júlia. E depois também há aquelas partes em que ele continua a ser torturado mesmo depois disso. Daquela do 2 mais 2 ser igual a 5. Não, isso é antes. Isso é antes? Sim, isso é antes. Já não me lembrava. Isso é antes da sala 101 até. É antes da sala 101. Ou seja, que Em a que traição... o O'Brien está a sempre perguntar quanto é que é 2 mais 2. Mas depois E da ele sala dizia 101 é que ele começa a ver o 5, ou não? É depois da sala 101 que ele começa, o O'Brien a perguntar 2 mais 2, 2 mais 2 e a fazer com os dedos do 4. Sim. E que o Winston consegue ver um quinto dedo, literalmente Sim. ver um quinto dedo, Começa e que a 2 ver. mais 2 passa a ser 5. Sim. Porque depois da sala 101... Acho que é depois da sala 101 ou é antes. Pois, agora também já não me recordo muito Porque bem. ele é torturado, depois vai para a sala 101. E depois mas ele depois- fica numa câmara do hospital a recuperar. Exatamente. E é nessa altura que ele consegue ver. O Winston já lhe tinha perguntado o 2 mais 2 é igual a 5. Não é? Se 2 mais 2... Ele perguntava se 2 mais 2 quanto é que é, ele dizia sempre 4. Porque ele fazia com os dedos e via sempre 4. E o O'Brien queria que ele dissesse que era 5 porque o partido lhe estava a dizer que era 5. Porque o grande irmão lhe estava a dizer que era 5. E ele não era só mentira dizer que é 5, porque chega uma altura em que o O'Brien, por causa da tortura, começa a dizer 5, 5, 5. O Winston E começa a dizer o Winston, exato, começa a responder 5. E o O'Brien não Mas aceita ele a não resposta. acredita, exato. Porque ele não acredita, ele diz sempre: não acredito em ti. Não acredito que 2 mais 2 sejam 5. Ainda não me conseguiste demonstrar que 2 mais 2 são 5. Mesmo que tu me digas 5, continuas a achar que é 4. E só depois da sala 101 é que ele começa a ver que 2 mais 2 é 5. E não sei se é nessa altura, se é depois ou antes da sala 101, em que também há aquela parte muito famosa do livro, que é a parte da bota. Não é? Quando o O'Brien pergunta ao Winston: porquê é que achas que nós fazemos isto? Não é? E o Winston diz: é porque vocês acham que querem produzir uma utopia. E o O'Brien diz: não é nada. Então é porque vocês acham que os seres humanos são estúpidos e têm que ser governados com um punho de ferro porque senão autodestroem-se. Porque há guerra. Não é nada. E o Winston dá assim respostas deste género. Até que o O'Brien lhe diz: não. Imagina, nós não temos sentimentos utópicos, não temos sentimentos que era de prazer, nem de hedonismo, nem de nos querer beneficiar a nós próprios. Nós simplesmente amamos o poder. Sim, é só pelo poder. Nós fazemos isto pura e simplesmente pelo poder. Não é por nosso prazer, não é por nosso proveito, é puro e simples amor ao poder. Puro e simples amor a termos poder e nada mais. Exato. Em que eles dizem que imagina a história
a história futura da humanidade como sendo uma bota a esmagar o pescoço de um homem e que a bota continua a esmagar, o homem fica esganado, mas nunca morre e a bota nunca para de apertar. Não é? Eu agora já não lembro quando o O'Brien faz esta explicação, não é? Para justificar porque é que eles fazem aquilo que fazem, para o Winston finalmente perceber porque é que eles fazem aquilo que fazem e porque é que ele tem que achar que 2 mais 2 são 5, porque é que tem que achar que quando lhe dizem que não há gravidade ele tem que achar que está a flutuar. Sim. Que também há assim uma parte desse género. Pois Porque é que lhe dizem que sempre tivemos em guerra com a Euroásia e depois no ano a seguir estamos em guerra com a Lestásia, porque é que ele tem que achar que sempre tiveram em guerra com a Lestásia? É exatamente por causa disso. A explicação é essa. Nós amamos o poder e o poder está sempre correto. Isto é um bocado uma ideia nietzschiana do poder estar sempre correto, não é? A vontade do poder. E se eles são amantes do poder e eles têm todos o poder, aquilo que eles dizem independentemente dos factos que tu possas considerar empíricos e reais e físicos, materiais, não interessam. Porque eles têm o poder, só eles é que têm poder, mais ninguém tem poder e o poder está sempre correto. Por isso é que 2 mais 2, se eles disserem que é 5, tu tens que não é responder de volta que são 5. É acreditar que são 5, ver que são 5. É o duplo pensar. Que até há aquela parte do... Estavas a dizer se ele disser que não há gravidade, ele tem que ver a flutuar. Sim, exatamente. É aí que ele se apercebe que se calhar isso é mesmo verdade. Se ele disser que não há gravidade, não há gravidade. Porque o O'Brien não acredita que há gravidade. Diz que não há gravidade, acredita que não há gravidade. Acredita naquele momento só. Sim. E ele também, o Winston acaba por acreditar e iria vê-lo a flutuar. Depois vê o O'Brien a flutuar. É assim uma coisa qualquer que há... É aí que o Winston começa a interiorizar a ideia do grande irmão e finalmente a aceitar o grande irmão. Exato. Pronto, e agora vamos passar ao fim da história? Eles são postos em liberdade. É posto, exatamente, tanto o Winston como a Julia. Exato. Cruzam-se lá numa praça qualquer em Londres, que eu agora não me lembro qual é. Sim, primeira vez acho que não conversam nem nada. Acho que só dizem tipo olá. Exato. E seguem caminhos opostos. Mas depois voltam-se a... Não, depois, nunca mais se encontram depois disso. Ou ainda se encontram. Acho que se encontram outra vez. Depois encontram-se num parque. Pois é. E falam e ela admite que sim, que disse tudo. Sim, que disse tudo e mais alguma coisa. E ele também. Que ela admite que o traiu e ela a mesma coisa. Aliás, um deles acaba por não admitir só com gestos, basicamente. Não diz. Sim, nem sequer a verbaliza. Exato. E é isso. Não acabamos a saber se ele morreu. Pois é, não, acabamos com o Winston na cena final. É o Winston. É uma demonstração daquilo que aconteceu, que é o Winston a dizer que estamos agora em guerra com a Lestásia e estavam em guerra com a Euroásia, ou vice-versa, agora também já não me lembro. Não é? E o Winston eu realmente a achar que sim, e também a falarem daqueles planos que eles tinham, os planos de 3 anos, era como os soviéticos tinham os planos de 5 anos, os planos de 3 anos em que basicamente tu, como leitor, sabes que eles disseram que aumentaram a produção. Eles dizem sempre, nós aumentámos a produção, cedemos sempre. E na realidade tu, como leitor, sabes que eles diminuíram porque tu lembras-te de ouvir a notícia anteriormente. Mas naquele momento o Winston acredita que eles aumentaram a produção. Sim. Mesmo sabendo que antes tinha sido mais alta, ele acredita que eles aumentaram a produção, não é? Os níveis de produção do país, mesmo sendo ela mais baixa. E depois acaba com a eterna frase do eu amo o grande irmão, não é? E depois nunca chegas a saber se o Winston é morto ou não, mas fica subentendido. Sim, porque a outra coisa que não dissemos é que havia um rumor, porque nunca se confirma, ou o O'Brien chega a confirmar, não me lembro. Isso também já me recordo. Pelo menos as pessoas... Não, o O'Brien chega a confirmar, porque ele diz que não vão matar ninguém até as pessoas aceitarem verdadeiramente o grande irmão. Exato. E... Porque se uma pessoa morresse sem acreditar o grande irmão é quase como se ganhasse. Sem amar o grande irmão. Era quase como se ganhasse. Tinha escapado, de certa maneira, às garras do partido. E eles não são amantes. Não são amantes, por assim dizer, de mandar. Por isso é que eu acho que esta parte final, quando o Winston explica porque é que o partido existe, é tão importante. O Winston não, o O'Brien. O O'Brien explicou ao Winston porque é que o partido existe, é tão importante. Eles serem amantes do poder. Eles não são amantes de mandar, não são amantes de governar aquele país, eles são amantes do poder. E o poder nem sequer pode permitir, o poder absoluto nem sequer pode permitir que um gajo morra sem acreditar no grande irmão e no partido. E aceitar o grande irmão e o partido. Porque é como se perdesse. É um gajo que se conseguiu libertar das garras do partido. Isso é uma falha do poder. Por isso é que eles nem sequer permitem isso. Nem sequer executam
um prisioneiro político, exato. sem que ele acredite no grande irmão, sem que ele se devote ao grande irmão. E só depois o matam. E eles não sabem quando é que morrem. Isso, sim, nunca sabem. Aliás, antes... Eles simplesmente rumor desaparecem. Era que... Sim, mas o rumor... Não, estou a dizer, a pessoa mesmo não sabe quando é que é morta. Sim, a pessoa Porque em si o não sabe quando é que vai rumor morrer. era que eles eram levados... Era como se fossem... Estavam a ser levados da cela para a sala 101. Sim. Ou para a sala de tortura. E simplesmente levavam um tiro por trás e acabava aí. Sim, era o que as pessoas pensavam. Exato. Mas, E era o que o próprio Winston pensava que lhe ia acontecer. Sim. Mas ele foi posto em liberdade e agora não sabe se esse tiro chegou. Sim, e depois acaba a ver o Gino da não. Vitória, Exato. que é horrível, mas que ele gosta muito dele. E antes detestava. A olhar para a cara do grande irmão e a admitir o seu profundo amor, como eu já admiti logo desde o início, pelo grande irmão. E acaba a história sempre subentendido que o Winston vai levar um tiro Pelas costas. na cabeçorra, na tola. Mesmo à má fé, caralho. Uma execução. Eu agora vou falar do que é que eu acho que é verdadeiramente brilhante na estrutura narrativa desta história. E porque é que a história, na minha opinião, é importante aquilo que aconteceu antes da narrativa em si. O O'Brien já conhecia o Winston desde há muito tempo. Não começou a conhecer agora. O O'Brien já conhecia o Winston antes do Winston se conhecer ele próprio. O O'Brien já sabia que o Winston ia ser e era um potencial traidor. Então o que é que o O'Brien faz? Ele prepara toda a história que tu lês no livro. Sim. Ou seja, o livro é escrito não só pelo escritor que o escreveu, como por uma das personagens. Porque tudo aquilo que acontece ao Winston é uma criação puramente... Isto é a minha opinião. Uma criação puramente artificial do O'Brien. Foi o O'Brien que lhe introduziu a Julia na vida dele. Mesmo que ela própria não soubesse. Sim. Foi o O'Brien que se calhar que de certa forma manipulou o Winston a querer revoltar-se, a ir à loja de antiguidades, a encontrar aquela casa. Depois que tomou contacto com ele e a gente a partir daí já sabe o que é que aconteceu. O próprio O'Brien foi ele que desenhou a queda do Winston, das graças, não é? Da boa Sim. graça do grande irmão para a oposição ao grande irmão. Porquê? Porque era quase como se o O'Brien já pressentisse que havia esta possibilidade no Winston, então ele simplesmente decidiu, vamos meter tudo a pratos limpos, porque só depois de tu te revoltares contra o grande irmão é que eu te consigo partir, por assim dizer, não é? Sim. Quando estiveres como... Porque se o O'Brien capturasse o Winston antes do Winston, ele próprio, por sua vontade, se revoltar contra o grande irmão, não é? Juntando-se à irmandade, a paixão com a Julie e isso tudo. Se o Winston o apanhasse, ou se o O'Brien o apanhasse o Winston então, e se eu tentasse torturar, eu acho que não ia fazer nada. Era preciso que o próprio Winston pensasse que era da vontade dele própria, não é? Da sua vontade individual, revoltar-se contra o grande irmão, para depois o torturar e o conseguir partir por completo, extinguir-lhe a vontade, para o reconstruir, e eliminando a vontade de alguma vez no futuro se vir a revoltar contra o grande irmão. Por isso é que eu te digo que eu acho que o O'Brien ouviu, o Winston ouviu essa frase de voltaremos a encontrar-nos num lugar onde não há trevas, ou eu já não me lembro. Eu li em inglês. We'll meet again in a place where there is no darkness. Acho que é assim. Acho que é assim em inglês. Onde não há trevas. Voltaremos a encontrar-nos onde não há trevas, ou num lugar onde não há trevas. Assim, uma frase desse género. Isto aqui é uma coisa muito importante. O lugar, eu já te disse, por isso tu já sabes, mas antes, alguma vez tinhas pensado nisto. O que é o lugar onde não há trevas? O lugar onde não há trevas é o lugar onde há luz. Não. Sim, mas neste caso, que lugar específico é que ele se estava a referir? À sala 101. Exatamente, à sala 101. Porquê é que a sala 101 é a sala onde não há trevas? Porque a sala 101... Olha, diz-me. Exato. Porque a sala 101 é a sala onde eles enfrentam o maior medo, é onde eles sabem a verdade toda sobre aquela pessoa. Exatamente, não é isso. Não é onde por enfrentar o maior medo. O maior medo é só a forma de lá chegar. A sala 101 é a sala onde não há segredos. Porque para haver segredos tem que haver escuridão. Eu acho que isto é uma dualidade muito interessante que o George Orwell descreveu, porque as pessoas tendem a associar trevas com maldade e luz com bom, não é? Onde há só luz é bom, onde só há trevas é mau. Mas claramente onde só há luz é um lugar onde não há segredos, é um lugar onde as pessoas não se podem sentir que têm pensamentos privados, é um lugar onde as pessoas não se podem sentir que são elas próprias. E foi o lugar onde o Winston... E por isso é que eu acho que já o O'Brien tinha, através do teleecrã,
implantado este género de ideias, se calhar outras que a gente nem sequer ouviu, mas esta é uma delas, no Winston enquanto ele dormia, de certa forma para o incitar à revolta, não é? Daí eu dizer que, na minha opinião, toda a história que tu lês no 1984 é uma criação do O'Brien para conseguir, por assim dizer, tornar o Winston num opositor do Grande Irmão, para o poder destruir e reconstruir outra vez num amante eterno e puro do Grande Irmão. Uma vez tinhas pensado nisto assim? Não. E depois é cada cena, não é? Porque luz, num lugar onde não existem trevas, a luz nunca é um sinal de bom. A luz só é um sinal de bem se existir num lugar onde também há trevas. Não é? Tem que haver um equilíbrio perfeito. Eu nem estou a falar disso, haver o equilíbrio. O que interessa é que haja uma oposição. Sim. A mim não me interessa só mais de uns, mais de outros. Isso eu não estou aqui a fazer discussões de equilíbrios de yin yangs desse género. Só estou a dizer é que luz sem trevas é tão mau como trevas sem luz. Porque se tu viveres numa sociedade em que toda a gente tem segredos e toda a gente mente e ninguém diz a verdade, não é bom. Mas também vives numa sociedade em que toda a gente diz a verdade toda, em que ninguém tem segredo nenhum em relação a ninguém, se calhar também não é o melhor sítio para se morar, não é? O melhor sítio para se existir. Há um filme disso. Sim, esta ideia não é... Há um filme do Ricky Gervais que é... Sim, isso não é... Ricky Gervais, eu gosto do stand-up, mas os filmes dele não, por norma não são grandes espingarda. Mas o que eu estou a dizer é que não é uma ideia única aqui, está outras histórias. Aliás, há um livro deste género distópico de um escritor, não sei se é russo, mas da Europa de Leste, também, em que aí o governo totalitário tornou-se totalitário porque obrigou toda a gente a viver em casas de vidro. Ou seja, que ninguém tem paredes. Toda a gente pode olhar para a casa de toda a gente. Mas eu já não me lembro como é que se chama esse livro. Nunca o li. Só é daquelas histórias que eu ouvi falar deste livro, mas nunca o li. Já não me lembro como é que se chama. Já soube, mas agora já não me recordo como é que se chama. E agora, e como eu já disse, agora vou fazer uma adaptação àquilo que eu acho que já temos feito um pouco em relação à nossa existência real. Não é? Fazer uma certas analogias em relação ao livro. Depois tu, se quiseres, ficas tu com a última palavra para dizeres qualquer coisa que eu vou dizer aqui. Eu sempre achei que o futuro é nietzscheano, de Nietzsche. Não é? Vocês vão mesmo falar muito disto. Isto é a minha maneira de me sentir esperto e o caralho, de me sentir um gajo inteligente. Embora acho que ninguém acredita nisso, basta ouvir-me a falar aqui. Mas pronto, eu gosto de viver na ilusão. Eu digo que o futuro é nietzscheano porque as ideias de Nietzsche, eu não vou agora estar aqui muito bem a explicá-las, mas algumas delas que eu também compreendo parcialmente, também não sou nenhum estudioso de Nietzsche, só gosto de ler algumas coisas. Não é? O Nietzsche tem a ideia do super-homem. Tem aquela ideia de que os mais fortes, não é? Devem... Quando ele diz os mais fortes, as pessoas têm tendência a levar isto a literal, a dizer que o Nietzsche era tipo... Era a filosofia do Hitler. O Hitler não... O Hitler levou essa filosofia do Nietzsche, que foi buscá-la através da irmã do Nietzsche, que basicamente tinha os direitos de tudo o que era dele, e que ela, sim, era nazi. O marido dela era nazi, ela tornou-se nazi por causa do marido, e depois ela tentou ali readaptar a filosofia do Nietzsche para teorias nazis. Por isso não sei. É uma deturpação. Mas eu sei porque as pessoas têm muito essa mania de pensar nisso e não sabem o que é que estão a dizer. Agora, o Nietzsche sempre teve aquela ideia de que no futuro... E ele é que às vezes as pessoas quando ouvem o Nietzsche dizer Deus morreu, que é uma coisa que o Nietzsche diz muito, não é? Diz muito não, disse num livro. Que as pessoas é que dizem muito que ele disse. O Nietzsche não disse muito... O Nietzsche, pois, sabes lá tu, se disse uma vez, se calhar o gajo dizia aquilo todos os dias, de manhã, quando se levantava com o café. Deus morreu. E olha, agora passa-me para cá um expresso. Então, tu não sabes, não estavas lá. Estava lá para ver. Porra, se estivesse lá para ver, havia aqui qualquer coisa. De especial, fogo. Eras viajante do tempo. Comprei uma máquina de tempo. Quando o Nietzsche diz Deus morreu, as pessoas pensam sempre isto era um ateu que odiava a religião e não sei o quê. E em certa parte ele odiava a religião especialmente a católica, a protestante. Não era a católica, era mais... Era católica e protestante. O gajo, ele não gostava muito da religião cristã. O pai dela foi lá padre ao caralho, mas protestante. O avô também, lá na Alemanha. E ele depois desenvolveu-se uma certa antipatia com a religião. Mas ele, quando diz Deus morreu, ele não está a dizer isto alegremente. Ele está a dizer, se Deus morreu, nós vamos ter que pensar seriamente uma forma de reestruturarmos aquilo que achamos que é certo e que é errado. Porque a maior parte das nossas ideias éticas e morais provieram da religião. E eram ideias do género de não matarás porque Deus diz não matarás e se matares vais para o inferno. Não é?
simplesmente sedimentaram-se na nossa sociedade e nós agora dizemos não matarás. Porquê? Porque não matarás. Porque não? Porque já não temos essa... Mas é que já não temos... Olha, porque vais preso ou qualquer coisa. Mas porquê é que vou preso? Olha, porque vais, porque a gente decidiu que vais. Já não há aquela ideia de que não matarás porque Deus é que sabe o que é correto e errado e Deus diz para não matares, logo tu não matas. Certo? Prontos. E o Nietzsche tinha esta ideia de que ele, era uma coisa que ele mencionava, que dizia que estava a escrever a história dos próximos 200 anos, e de certa maneira estava, não é? Eu acho que ele anteveu a Segunda Guerra Mundial, os nazis e os fascistas e os comunistas a subir ao poder desses estados totalitários todos nos livros, de certa forma metafórica nos livros dele. Mas uma cena que o Nietzsche dizia era sempre que no futuro vai haver o super-homem. Outra coisa que os alemães levaram para pensar que era a raça ariana, o super-homem é um estado a que certos homens conseguem alcançar através de um certo determinado tipo de projetos de vida. O super-homem era o homem que era capaz de decidir o que é certo e errado por si próprio e justificá-lo a si próprio. Que é uma coisa que até hoje acho que ninguém consegue. Mas o Nietzsche achava que era possível. Não é? E essa ideia do super-homem pode ser traduzida de forma socioeconómica na ideia de que, e que nós já vemos que isso acontece, eu acho que toda a gente sente que isso acontece, com o avanço tecnológico, especialmente com o avanço da capacidade produtiva de máquinas de funcionarem independentemente da ação humana para produzirem, vai haver um cada vez maior número, vai haver um número cada vez mais restrito de pessoas a realizar um número cada vez mais elevado de trabalho. É o que acontece no 1984, em que praticamente só os membros internos do partido é que trabalham, e todos o resto são gajos que estão ocupados. Só estão ocupados para... Olha, para não passarem o tempo a pensar. Para estarem cansados. Estão ocupados num trabalho que se calhar que é desnecessário. Estão ocupados em atividades de partido que não interessam para nada. Não é? Porque são os membros do partido lá de cima que decidem tudo. Sim. Estão ocupados em atividades às vezes de caridade e o caralho, que são inúteis. Não é? Porque depois chega ao partido e destrói logo tudo porque é para criar a necessidade de haver atividades de caridade outra vez. Não é? Se calhar eu estou a parafrasear um pouco aqui, mas acho que dá para entender mais ou menos a ideia. E esta é uma das principais analogias que eu vejo do 1984 em relação ao nosso mundo, que as pessoas nem sempre captam. Que as pessoas pensam, 1984, a NSA, a Google, o Facebook, estão a espiar toda a gente. Isto é sempre a primeira tendência das pessoas. E não vê esta, se calhar, e nem vou dizer que é muito mais profunda, mas esta mensagem se calhar um pouco mais subentendida, um pouco mais, um bocado mais, eu não queria dizer bem disfarçada, mas assim, um pouco mais tenue, que é esta ideia de que no futuro vai haver um pequeno número a fazer tudo e o resto das pessoas só para não estarem de mãos nos bolsos, não é? Normalmente mãos nos bolsos levam a pensamentos se calhar de um foro mais devasso e mais destrutivo, vão ser ocupadas com tarefas inúteis, muitas vezes cruéis, só para terem a cabecinha. Estás a ver como o velhote quando morre na máquina, dessa mesma maneira. O que é natural, um gajo cansado não pensa tanto como um gajo que... Por isso é que a maior parte dos filósofos nos dias de hoje, até agora, eram todos aristocratas que viviam às custas essencialmente do facto de serem aristocratas ou de serem ricos ou qualquer coisa, não é? Pois, não tinham que fazer nada. Eram os que tinham tempo disponível para pensar. Filósofos e cientistas em geral, não é? Até serem profissionalizados como são hoje nas universidades. A maior parte dos cientistas do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII até XVIII eram literalmente aristocratas que não tinham nada para fazer e dedicavam-se a atividades, ou que tinham algum negócio de família que os sustentava e que dedicavam-se a práticas, não é, intelectuais. Seja ciência, seja filosofia, seja o que seja. Ou não é? Sim. Isto é o ponto que eu gosto de sublinhar no 1984, que as pessoas nem sempre pensam. Daí ter trazido para aqui Nietzsche e o caralho. Há outros. E o outro foi aquele que eu já te disse, dizer que a história é escrita pelo escritor e escrita por uma das personagens, de certa maneira. É quase como se fosse um meta-romance. Não é bem um romance, é um meta-romance. Sim. É um romance que é escrito por ele próprio. Estou a falar nisto metaforicamente, obviamente, que não foi o livro que pegou numa caneta e começou a escrever. Ganhou consciência ao livro e começou a escrever. É tudo metafórico. O personagem do O'Brien por uma caneta. Isto é só aforismos por aqui, não há mais nada. Pronto, tu tens alguma... Mas outro ponto que também acho que é importante, sim, e que toda a gente devia ler este livro, porque
isto é mesmo muito importante e torna-se cada vez mais óbvio que é importante, que é, eles estão a reescrever a história e estão a apagar partes da história, e ao apagar essas partes da história ninguém aprende, e ninguém aprende com os erros que foram cometidos, ninguém aprende com nada e torna-se a repetir. Ou seja, é o que eu estou a ver, porque não sei se já viste por aí, a ver, olha, na América estavam a mandar as estátuas todas abaixo e não sei o quê, e queriam apagar isso tudo da história. Pois, E em Portugal e noutros países europeus queriam apagar a parte do colonialismo, sim. Exatamente, não está assim a palavra. Descobrimentos e tal. Descobrimentos, exatamente. Quer dizer que, e tal, isso foi muito mau, estávamos a fazer. Mas exatamente por ter sido mau é que é importante. Exatamente. Por isso mesmo é que as mau pessoas deviam estar. Teve mau, teve bom. As pessoas deviam estar conscientes do que aconteceu e deviam aprender com isso. E o que se nota aqui é que, como ninguém sabe o que aconteceu, só há o presente, porque não há um passado. O passado é escrito no presente. Exatamente. E o futuro, não há futuro, porque o futuro se não há passado, não há futuro também. Sim, o futuro é aquilo que o partido diz. Exatamente. Que vai ser. E pronto, estão-se a cometer muitos erros também à custa disso, porque se fores ver os Trumps, Bolsonaros e isso tudo, e da Itália também havia um qualquer. É o Salvini, pronto. Nós já sabemos onde é que isto vai dar. Não, onde é que isto pode ir dar. Porque sim, onde é que pode ir dar. Temos estes exemplos. Não é o que vai dar. Se formos ver, vamos aqui ser dramáticos. Sim. Caralho. Não precisa de dar. Eu não quero ir à guerra, menino. Basicamente porque nós não estamos a apagar a história, porque a maior parte das pessoas também tem consciência do que aconteceu, mais ou menos, sabe o que aconteceu. Algumas sabem. Sim. Exato. Cada vez menos. Mas ainda há gente que sabe e que tem noção do que aconteceu e no que pode acontecer. Porque se formos ver, o Trump já se considera um demigode. Ele já se intitulou de Deus. Não, isso não é verdade. Sim, isso que eu estava a falar não é verdade. Mas há muitos paralelismos também. Isso há muito dramatismo em relação ao Trump. Sim, mas há muitos paralelismos. É melhor nem falar nisso. É melhor nem falar nisso. Há muito drama. O problema é esse, é que há muitos paralelismo com... Está bem, mas há muito paralelismo com muita coisa. cenas que o Hitler disse, por exemplo. Tá bem, isso não eu consigo arranjar paralelismos entre o Hitler e se calhar presidentes da República absolutamente normais. Está bem, mas... Eu vou-te dizer já. Diz. O FDR nos Estados Unidos foi basicamente um ditador. Na altura... O FDR foi o gajo que foi presidente durante a crise, aquela crise na América, Black Friday, o caralho. Black Friday. Não é chamava Black Friday quando os gajos começaram a mandar todos abaixo de Wall Street. Na grande crise americana, nos anos 30. Black Friday são descontos. Está bem, são descontos, mas isso foi um termo que foi apropriado. Eu acho que esse termo Black Friday também existe nesse aspecto. Acho eu. Se não existir, as pessoas perceberão o que é que eu estou a falar. O FDR foi essencialmente um ditador e fez muitas coisas que, se fossem feitas hoje pelo Trump, toda a gente dizia logo: aqui está a prova de que ele é o Hitler. Por isso é que eu não gosto de ir por esses dramatismos. Porque isso também, o problema do julgamento, da gente às vezes ver o passado, avaliar o presente em relação ao passado, é que muitas vezes as pessoas escolhem o passado que querem. Sim, e deixam o resto do passado todo de parte e escolhem só o passado que querem para fazer um paralelismo em relação ao presente. Não é? Em vez de tentarem fazer, se calhar, tentarem fazer vários paralelismos para ter uma visão um pouco mais abrangente. Sim. É, porque é o que eu digo. Por isso quando as pessoas dizem: ai meu Deus, isto vai dar ditaduras, vai dar não sei o quê, ou regresso do fascismo. Se pode. A possibilidade existe. É agora, eu nem sequer acho que seja provável que vá ser. Mas é possível. E é melhor que as pessoas estejam precavidas. Sim. Não é? É melhor que as pessoas realmente tenham em mente que pode ir para aí, não é? E sim, como pode ir para aí, deixa-me resguardar o rabiosque. Que é importante não apagar o passado. Concordo, absolutamente. Que é o que se está a fazer no livro. No mundo do livro, apaga-se o passado. Sim. E isso é algo que não devia acontecer, que não devíamos apagar o passado. Correto. Pronto, já ficamos por aqui. O que não foi dito devia ter sido dito. Ficou por dizer. Não será dito. E se for preciso nós voltamos aqui ao episódio, reeditamos já algumas coisas e aquilo que não foi dito, fazemos de conta que foi dito, e quem disser que não foi dito, meu Deus, tem a sala 101 à espera. Pois, é melhor acabar por aqui porque isto já vai numa hora e meia. Ia com caralho. Por isso, é mesmo para acabar por aqui. Então chegamos assim ao fim do ensaio sobre 1984 de George Orwell. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste tipo de episódio, de ensaio, whatever,
Whatever, man. Não venhas com Whatever, inglês, man. levas uma cabeçada, caralho. Whatever, man. Digam alguma coisa aí nos comentários. No Instagram, @ensaio sobre cervejeira. Exato. Não me perguntes a mim. Ensaio sobre cervejeira. Digam coisas lá, sigam lá. Estão lá as citações de cada episódio. E é isso. Até uma próxima. Tchau. E eu amo o grande irmão.